Glória a Deus. Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Vamos avançar aqui. Aleluia. Eu quero ler com você aqui, João capítulo 2. Deixa eu te falar aqui rapidamente, assim. Eu tenho sentido, desde o começo da semana, falar um pouquinho com vocês, né, líderes de célula, supervisores de setor, de área, sobre a família, né? Às vezes eu vou vendo assim, muito desequilíbrio entre o trabalho, vamos colocar assim, né? Estou trabalhando para Deus, e a família. Então eu vejo muito isso, esse testemunho, né? Então, tipo assim, a pessoa trabalhando muito e tal, e aí deixando a família em segundo plano, né? Então, Deus me livre disso. Deus me livre disso na minha vida, né? E também Deus me livre de ver vocês falharem nisso também. Então, pensei muito durante essa semana sobre família, mas eu pensei, bom, nós estamos comprometidos a falar sobre o livro, né, Timóteo. Então, eu vou falar sobre o livro e tal. Mas, irmãos, eu fiquei tão assim, né, incomodado com isso, que eu falei, não, tem que ser o Espírito Santo falando no meu coração, para eu falar com vocês sobre família, com os líderes. É uma palavra para líder, ok? A respeito da sua família. E aí eu estava pensando nisso, e quando foi ontem, né, que eu estava aqui no casamento do Tiago, e aí estudando assim a palavra para compartilhar no casamento, né, que era assim uma palavra breve, Deus falou comigo, né, fala com esses líderes aí, essa palavra, né? Então eu vou trabalhar essa palavra com vocês aqui a respeito de família, ok? Então vamos lá. João 2,9 diz assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os seus serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, presta bem atenção aqui. Qual que é o meu tema com vocês? O controle de qualidade da família. Não é? O controle de qualidade. Faz controle de qualidade lá na Cocar, Edson, né? Irmão, se uma empresa que se preze, se ela não tiver controle de qualidade, ela vai quebrar, né? Esses dias eu fui com a Meile em algum lugar, não vou falar, né? Claro, eu sei onde foi, mas eu não vou falar porque é depreciativo o testemunho, mas a gente estava tão habituado a ir lá sempre, né? Então, vamos lá, amor, e tal, ela ficou toda animada. Quando a gente chegou lá, cara, eles não controlaram a qualidade, perderam um cliente. Quem está me entendendo? Não é? Então, é muito importante, né, a gente controlar a qualidade. Irmãos, se vale para os negócios, vale muito mais para a nossa família. Então, nós precisamos controlar a qualidade da nossa família. Controle de qualidade da família é o meu tema com vocês nessa manhã. Muito bem, então, essa história da transformação da água no vinho, eu não sei se vocês já olharam para essa história nessa perspectiva de Jesus treinando os discípulos. Isso aqui é discipulado, gente, prático, né? Ele está ali com os discípulos, ele foi convidado, né, para aquela festa, e Jesus está ensinando para eles, primeira coisa, que a família é prioridade. Quem está comigo? Ok? O que ele está ensinando? Primeiro milagre que ele vai fazer, não é? Os discípulos estão lá, tudo antenado, não é? Então aquilo ali já é uma mensagem subliminar. Ei, te liga, porque a família é prioridade para vocês. Outra coisa que ele ensina para os discípulos ali, não é? Que quando a mãe de Jesus vem, não é, e fala para ele, porque acabou o vinho, não sei o que lá e tal. Aí ele falou assim: ainda não é chegada a minha hora. Os discípulos estão tudo ali. O que ele está ensinando para os discípulos? A dependência radical de Deus. Quem está me entendendo? Entende? Então, no ministério, vocês não vão se mover por uma circunstância. Ok? Oi? Ok? No ministério, vocês não vão se mover porque está faltando alguma coisa, porque tem uma necessidade. Vocês vão se mover quando o Pai disser: é agora, vai. Então, ele está ensinando princípios ali para os discípulos. Agora, presta bem atenção. Irmãos,
aqui que entra essa questão do controle de qualidade, né? Porque quando é comunicado para Jesus, não é, que não tem mais vinho e tal, e ele faz todo aquele milagre, não é? E aí levam a água, né, para o mestre Sala provar. É muito interessante essa declaração dele: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Então, todos, diga todos. Então, irmãos, isso aqui é um padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo? Começa pelo melhor e vai piorando. Olha aí, não é? Isso para todas as áreas. Qual que é o padrão de Deus? Começa bom, não começa bagunçado, porque Deus é excelente. Já começa muito bom, mas vai melhorando. Irmão, eu estava conversando com a Mila essa semana sobre isso. Irmãos, escuta isso que eu vou te falar. A nossa vida, em todas as áreas, tem que começar bem e tem que ir em todas as áreas. Agora, escuta bem. Tudo que nós estamos fazendo na vida, em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, nós estamos indo contra a maré. Pensa nisso, todas as áreas. É como se a gente estivesse nadando contra a maré, em todas as áreas. Se a gente parar conformado, está entendendo? Se a gente, não, já cheguei aqui, batalhei, não é? Cheguei aqui. Se você parar, você volta. Quem está me entendendo que a maré não para? Ok? Então você volta. Então, por exemplo, quando você começou a ler a Bíblia, eu e você, não é? A gente lia um capítulo por dia. Rapaz, estava bom demais, moço. Estava bom demais, não é? Só que a gente cresceu. A gente cresceu e as nossas necessidades cresceram e a batalha espiritual cresceu. Não é? O Rony Chaves, que é um pregador sobre batalha espiritual, eu fui numa conferência dele, ele falou uma coisa que marcou minha vida para sempre. Ele disse assim: quando a gente aceitou Jesus, que a gente veio para a igreja, tinha um nível de batalha espiritual, sempre teve, né? Mas quando a gente se tornou um líder de célula, aí o diabo, ele já está influenciando algumas pessoas. Tem que mandar mais uns capeta lá para atormentar ele, para trabalhar. Agora que ele virou um pastor, né? Porque essa conferência era para pastores, então aumentou a batalha. Então imagina se o cara está comendo a mesma quantidade que ele comia antes. Quem está me entendendo? Né? Se ele está lendo a mesma coisa que ele lia há tantos anos atrás. Irmão, em todas as áreas da nossa vida a gente tem que melhorar. Irmãos, isso é uma informação da biologia, por exemplo. Você está malhando, ou então você não está comendo determinados alimentos, não é? E beleza, aí você consegue baixar de peso. Isso aconteceu comigo quando eu comecei, 4 anos atrás. Eu perdi 7 quilos rapidamente, mas eu não entendia porque eu comia a mesma coisa, fazia os mesmos exercícios e já não emagrecia mais. Aí eu fui entender, né? A biologia explica que o corpo se adaptou e está economizando energia agora. O que significa? Qual é a mensagem para o meu corpo? Ei, te liga, corpo. Aumenta o nível de exercício e diminui, ou seja, continua melhorando. Quem está me entendendo? Continua melhorando na leitura, continua melhorando fisicamente, continua melhorando em todas as áreas, porque se você parar, você volta. O que Jesus está ensinando para os discípulos? Se vocês pararem, vocês voltam. Nós precisamos avançar. Então, para o mundo é assim. O mundo se satisfaz, melhorando, já estamos bem. Aí perde o controle de qualidade e volta, né? O mundo é assim, todo mundo no mundo é assim. Essa é a cultura do mundo. Essa é a cultura do ser humano. Quem está me entendendo? É isso que significa isso. Qual que é a cultura do ser humano? Não controla a qualidade. Essa é a cultura. Começou, beleza. E vai ficando aguado. Qual é a cultura do reino? Vai melhorando. Amém? A cultura do reino, melhorar. Tufa o peito aí, fala assim, vou melhorar em todas as áreas da minha vida. Amém? Irmãos, e não pode ser diferente na família. A gente tem que melhorar na família. Agora a questão é, como fazer?
Não é? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. A lição que Jesus dá aqui, não só para os discípulos, mas para todo mundo que estava ali. Como que a gente pode ter esse controle de qualidade na família? Ou seja, como que a gente pode ter uma família líder que só vai melhorando. Ok? Então, em primeiro lugar, convide Jesus. Aleluia. Parece simples, mas não é. Olha só o que diz. João 1:1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Então, irmãos, presta atenção. Jesus tinha sido convidado para aquela família ali, para aquele casamento ali, não é? Foi a primeira coisa. Se ele não tivesse lá, não teria tido aquele milagre. Se ele não tivesse lá, não teria tido aquela lição, que no reino é assim, só vai melhorando. Nada teria acontecido se Jesus não estivesse lá. Então, primeira coisa, convide Jesus. Mas quem é Jesus? É a palavra. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 11. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu. Diga, Jesus é a palavra. Então, irmãos, é muito fácil a gente dizer assim, não, Jesus está na minha família. Irmãos, a questão é, a palavra realmente é levada a sério na sua família. Isso significa que você está crescendo na palavra, ou você está no mesmo nível de relacionamento com a palavra que você tinha lá atrás. Não é? Irmão, isso tem que crescer, porque senão você vai voltar. Você não é mais aquela criança que tinha só um capetinha para atrapalhar. Agora você é uma pessoa que influencia pessoas. Irmãos, existe uma batalha espiritual. Você tem que saber manejar bem a palavra, né? A espada do Espírito. A Bíblia diz que o obreiro aprovado é aquele que sabe manejar bem a espada do Espírito, que não tem do que se envergonhar. Ele sabe dar a resposta certa. Quem está comigo? Então, a primeira coisa aqui, irmãos, convide Jesus, não é? Seja o sacerdote da sua família, especialmente aí os maridos, esposos, pais, né? Quer ver, olha lá, Efésios 5:26. Assim que Jesus fazia com a sua esposa, eu falei isso alguns domingos atrás, para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem de água, pela palavra. Assim que Jesus fazia com a esposa dele, a igreja. Versículo 27. Qual o propósito disso? Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa ou esposa gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meu Deus do céu. Então, nós precisamos, irmãos, a palavra tem que ter um lugar muito especial no nosso casamento e na nossa família. Qual a motivação que a gente tem dado para os nossos filhos de lerem a Bíblia? Não é? Nós temos aquele momento que a gente compartilha a palavra com os nossos filhos, com a nossa esposa, a gente edifica a nossa esposa, a gente é edificado por ela. Entende o que eu estou falando? Então, você não pode edificar ninguém se isso não está no seu coração. É por isso que o apóstolo Paulo fala para o Timóteo, lá em 1 Coríntios 4:13, Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Quem está me entendendo? Então ele não está dizendo, Timóteo, até eu chegar, dá uma lida aí. Diga, aplica-te. Grita para mim, diga, aplica-te. O que é isso? Irmão, é uma dedicação, é um preço. É realmente você priorizar, você colocar isso na sua agenda, você se organizar. Não é? Imagina, né? Imagina lá o Gustavo como professor de matemática, se ele não ficar estudando. Se ele não ficar se atualizando, se ele não ficar melhorando, ele é esse homem de sucesso que ele é, porque eu suponho, pela lógica da Bíblia, que ele está melhorando. Porque se ele pensasse diferente, se ele pensasse como o mundo pensa, como a cultura do mundo pensa, eu já sei, eu já fiz o mestrado, já fiz o doutorado, eu já sei da aula, eu não preciso me aperfeiçoar, eu não preciso crescer, já sei, vai voltar. Quem está entendendo que a correnteza não para? Quem está entendendo que a correnteza está te jogando para trás? Então você entendeu a primeira parte aqui. Convide Jesus. Jesus é a palavra. Leve a sério a sua Bíblia. Leia a Bíblia, leia livros. Cresça, aplica-te. Ok? Isso com relação à sua família. Segundo lugar,
Um líder não é um líder que está aprendendo com Jesus, que está controlando a qualidade da sua família, que está melhorando a sua família, além da palavra reinar, Jesus reinando ali. A segunda coisa, irmãos, convide a igreja, diga convide a igreja. João 2,2 fala que Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então isso aqui é muito sério, irmãos, olha como que é sério esse negócio. Beleza, eu conheço muita gente que lê a Bíblia, que lê muito, que lê livros, que se edifica, isso está certo, mas que estão pensando assim, ó, eu não preciso da igreja. Irmãos, Jesus não estava sozinho ali, a palavra nunca está sozinha, a palavra está na igreja. Onde que Jesus se manifesta para o João, lá em Apocalipse 1, versículo 12, quando João vira para ver quem estava falando com ele, porque ele só ouvia a voz do Senhor, ele vê Jesus vestido com vestes talares, com uma faixa de ouro no peito, não é? A sua boca como a voz saía uma espada afiada e um barulho como voz de muitas águas, etc. e tal. Mas onde Jesus estava é muito importante. Ele estava entre os 7 candeeiros de ouro que representavam as 7 igrejas locais. Onde que a espada do Espírito se manifesta? Onde que a espada do Espírito? Na igreja. Não é? É na igreja. Por isso que o apóstolo, olha só, eu quero ler com vocês isso, eu não quero ler só para mim, eu quero que vocês leiam comigo Hebreus 10, 25. Olha o que diz: não deixemos de congregar. A gente para aqui em geral, né? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Em geral a gente para aqui, mas esse versículo não acaba aqui. Ele diz: antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, e justamente nesse momento que o dia está bem aí, Satanás está tirando as pessoas da igreja. Isso é um jogo de Satanás. Isso foi tudo premeditado por ele. Nós perdemos não, está amarrado, mas nós deixamos, tem 300 pessoas que não estão congregando. Isso é um dado da nossa igreja. 300 pessoas não estão congregando. Veja bem, como que a gente vai manter essa qualidade? Como que a gente vai ter esse controle de qualidade da nossa família, se nossos filhos estão em casa vendo televisão, irmãos? Se as pessoas não estão congregando, não tem como, porque Jesus se manifesta no contexto de igreja local. Quem está me entendendo? Meu Deus do céu. Então Jesus convide a igreja para a sua família. Chame a igreja, você tem que estar envolvido na igreja. Você quer ter uma família que cresce, uma família que vai vencendo, não para, vai vencendo. Já consegui. Não. Uma igreja que avança é uma igreja que uma família que avança é uma família que a igreja está dentro da casa dela. E ela está dentro da igreja. É uma família que se relaciona com a igreja. E terceiro lugar, não é? Terceiro lugar, convide os discipuladores. João 2,3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então presta bem atenção aqui. Ninguém vai poder te ajudar se não souber a verdade, se não souber aonde está doendo de fato na sua vida. Deixa o diabo te enganar não, irmão. Então veja bem, tinha um problema aqui, faltou o vinho. Ai, é uma vergonha de passar por essa vergonha. Na nossa cultura isso é terrível. E agora? Alguém sabia dos bastidores. Graças a Deus que a Maria sabia. Talvez a Maria fosse alguém de confiança ali, da família dos noivos. Ou talvez fosse de confiança dos noivos. E eles abriram com ela: Maria, acabou o vinho. A vergonha que a gente vai passar. Que coisa terrível. Aí a Maria, vamos colocar a Maria como essa discipuladora que sabe, não é, da dificuldade daquela família, e vai apresentar para Jesus. Isso é muito tremendo, né? E vai envolver Jesus no negócio. Que tremendo, aleluia, que tremendo, não é? Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, não deixa o diabo te enganar. Eu vejo muito isso, não aqui, graças a Deus, nunca vi isso aqui, aleluia.
né? Essa coisa assim, tipo assim, não conta para ninguém, nem para o discipulador. Então não é discipulado, você não tem discipulador, você não tem discipulado. Não é? Se você está escondendo essa mentira, ou se você está escondendo esse tumor, imagina, irmão, uma pessoa que ela, se fosse possível isso, né? Se fosse possível uma pessoa fazer em si mesma uma biópsia, e ela mesma descobrisse que tinha um tumor, aí ela descobriu, tem um tumor, isso não é possível, impossível, né? Ninguém faz isso, né? Tem um tumor, não vou contar para ninguém vai saber do meu tumor, porque se ninguém souber, não vai mexer com esse negócio, o tumor não vai evoluir, é assim? Então o tumor não evolui quando ninguém sabe? Irmão, quem dera que fosse assim, não é? Então quanto menos as pessoas sabem, na verdade, mais o tumor evolui, porque ele não foi tratado ainda. Então, a Maria sabia uma informação muito importante, e foi por isso que ela sabia, alguém contou para ela, que ela pôde, não é, envolver Jesus no negócio. Eu anotei aqui, assim, eu lembrei da situação do Ló, não é? Que o Ló estava lá em Sodoma ia ser destruído, era um juízo irrevogável, ia ser tudo destruído, e aí o Senhor, por causa da oração do Abraão, olha só, para cada Ló existe um Abraão orando, diga glória a Deus, tomara que você tenha um Abraão, não é? E aí o Abraão está lá, por favor, Senhor, mas livra a cara do meu sobrinho que está lá e tal. Aí Deus diz, beleza, e viu os anjos lá com Abraão, com Ló, não é? Interessante que, olha só, irmãos, quando os anjos chegam ali na casa do Ló, o que salvou o Ló foi o Ló ter aberto a casa dele para aqueles anjos que na verdade eram homens, porque ele nem reconheceu como anjos. Ele abriu e eles viram a tragédia que estava rolando lá dentro da casa do Ló, não é? A reputação das filhas, toda a bagunça que estava aquela família. O Ló abriu a porta da casa dele para aqueles homens. Quem está me entendendo? Então, irmãos, você quer uma família de qualidade? Quem quer uma família aqui? Quem quer controlar a qualidade da sua família? Quem quer só crescer como família? Eu sempre digo, né, que a verdade tem 3 lados, não é? O dele, o dela e a verdade. Por isso nós precisamos de um casal, não é, ali para nos acompanhar. Quantas vezes eu já fui para conversar com o pastor Genildo Simone, crente que eu que tinha razão, eu vou detonar a Meila lá, ela vai sair de lá, eu vou arrebentar com ela, tá vendo? Ela vai sair de lá, vai apanhar muito do pastor Genildo da Simone lá, porque eu vou denunciar ela. E quando eu saí de lá, moço, né, eu que apanhei. Né? Eu lembro uma vez o pastor Genildo olhou para mim assim, olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim, Jackson. E eu assim, eu disse, é agora que ele arrebenta com a Meila, né? Ele falou, Jackson, olha para mim, eu olhei. Tu é muito orgulhoso, camarada. Eu! Mas é ela! Não é? Convide os discipuladores. Você já tem alguém que pode falar na sua vida ou não? Tem alguém que pode dizer, ei, né? Tá com mau cheiro aí, tá com mau hálito. Tem alguém ou não? Ou todo mundo, ninguém tem essa coragem. Se você não tem essa pessoa, você está em maus lençóis. Você não vai crescer. Seu crescimento parou. Já está voltando. Não é? Quem está me entendendo? Tá bom. E último lugar, não é? Uma família que tem controle de qualidade. Uma família que está crescendo. Obedeça radicalmente essa palavra que você está estudando. Porque, irmão, não adianta, o cara está lá, vamos lá, olha aqui, ó, vamos terminar aqui. O cara está lá, ele estuda a Bíblia, bacana, top, tá, Jesus está aí, nessa família, top, não é? Ele congrega, beleza, então Jesus se manifesta pela igreja, no contexto de igreja local, não é? Ele tem um discipulador que desafia ele, que fala o que tem que ser falado, que corrige ele, beleza, está tudo certo. Mas, meu irmão, ele não coloca nada em prática. Quem já teve um discípulo assim? Já teve, é passado, não é agora não. Quem já teve no passado, distante, 20 anos atrás, quem já teve?
Não é? Não é frustrante isso, irmão? Sei lá, não, irmão, ó, a Bíblia diz, ó, aqui, ó, a Bíblia diz isso aqui, ó, não façais essa bobagem. 11º mandamento, né? Aí o cara, moço, ele sai de lá e parece que você, ó, não serve para nada. Você se sente um inútil na vida do cara. Né? Quem já sentiu isso? Deixa eu ver. Olha, muito amor, temos que... Todos nós, irmãos, todos nós. Agora vamos lá. Não adianta nada o cara estudar muito a Bíblia. O cara vem na igreja, o cara tem um discipulador e não obedece radicalmente. Então, o segredo aqui foi que quando Jesus disse: ah, então, beleza, falta vinho? Falta. Então, vamos lá. Encham as talhas de água. Não é? E depois ele disse: agora que vocês encheram as talhas de água, levem para o mestre Sala provar. Não é? Capítulo 2, versículos 6 e 7. Não é? Aí, os caras foram radicais na obediência. Eles disseram: vamos lá, ele mandou. Eu não estou entendendo nada, e vocês? Também não. O que tem a ver água com vinho? O que tem a ver mandar o mestre Sala provar água? Eu não estou entendendo nada. Mas ele falou: vamos obedecer. Ok? Controle de qualidade na família. Convide Jesus, que é a palavra. Convide a igreja, onde Jesus se manifesta. Convide um discipulador que possa falar na sua vida, na sua família. Ok? Mas obedeça radicalmente, mesmo quando você não entender. Isso vai te dar controle de qualidade na família. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe.